Boa tarde, meus queridos. Estamos aqui em mais uma live, dessa vez com a nossa querida professora Ana Gardeman. Oi! Que vem nos ajudar aí a esclarecer algumas dúvidas, nos afastando principalmente do juridiquês, né? Falar um português. Vou me empenhar para falar um português que todo mundo entende. Português que as pessoas normais entendam. Sim. Né? Olha, pra gente já abrir assim de sola, né? A galera já, pelo que eu vi aqui, a galera tá empolgada. Né? A gente abrir de sola. Nova reforma trabalhista. Né? Normalmente o Ministério do Trabalho ele costuma gostar mais do trabalhador do que de quem gera emprego. Sim. Né? Dessa vez eu acho que eles deram uma apaziguada nisso. O que vem de bom para o provedor nesse foco dessa nova reforma trabalhista? Bom, primeiro, boa tarde a você, obrigada pela oportunidade, boa tarde a todo mundo que está aí acompanhando a gente. Bom, assim, eu acho que, antes de tudo, é legal a gente falar que a reforma trabalhista ela já tem um tempo, né? Embora ela já tenha seja de 2017, nós temos aí um excelente momento para analisar a reforma trabalhista e os benefícios que ela trouxe para o provedor. E por que isso? Porque quando foi promulgada, quando começou a valer a reforma trabalhista, existia uma intenção de justamente desmistificar, né, ou mudar esse cenário onde o trabalhador sempre tinha razão e trazendo aí mais segurança pro empregador, pro empreendedor. Né? Então ela trouxe essa promessa. Só que a gente sabe que para que isso valha de fato, né, para que isso comece a ter peso, a gente precisa de alguns julgados. Então, em razão disso, eu acho que o momento ideal é a gente tratar da reforma trabalhista olhando as novidades que vieram após esse quase 1 ano e meio. E o que ela trouxe aí de vantagem? Eu acho que as vantagens que a gente pode aproveitar e observar são as flexibilizações, né? Hoje você pode contratar algumas coisas com o funcionário, diretamente com ele, de acordo com o interesse dele e o seu interesse. Mas eu separei aí 3 pontos para a gente falar, para a gente ter mais objetividade. São os pontos, eu acho que são mais inerentes ao universo do provedor. Isso, foi isso que eu pensei, pelo menos. Tá? Queria até pedir que, se vocês tiverem alguma dúvida que extrapole esses 3 pontos, perguntas, pode mandar que a gente faz aqui. Que a gente está sem pressa aí, o Lacieiro, hoje. Vamos lá. Então, começando com a terceirização. Beleza. Né? A gente tem lançamento de fibra ótica, a gente tem instalador, a gente tem uma série de pontos no provedor que flutuam, no meu ponto de vista, aí você me ajuda, entre jornada intermitente e terceirização. Beleza. Começando com a terceirização. Tá. Bom, jornada intermitente e terceirização são coisas diversas, né? São situações em que o que eu posso pontuar entre as duas coisas antes de falar, primeiro, profundamente de uma e de outra, é que as duas, o que elas têm de diferença é o vínculo empregatício. Quando você está falando de terceirização, você está contratando com outra pessoa jurídica e os trabalhadores não têm um vínculo empregatício com você, tá? Já a jornada intermitente, o cara ele não está trabalhando para você todo o tempo e tem um vínculo empregatício com você, tá? Com relação à terceirização, o que acontece com a terceirização, Marcelo? O que eu acho de maior vantagem da terceirização? Primeiro, que você reduz os riscos de passivo trabalhista. Por quê? Quando você tem uma contratação terceirizada, a responsabilidade ela é, em primeiro lugar, né, da empresa da qual você contrata os empregados. Tá? Então, você diminui aí o seu passivo trabalhista. Claro que observadas algumas coisas que eu já falo com você a respeito disso. Segundo, que você pode buscar uma mão de obra especializada no mercado sem precisar contratar um cara, treinar um cara, entende? Então, eu acho que isso traz um dinamismo na relação empregado, empresa e oportunidade de negócio. Por quê? Às vezes você precisa de um técnico, esse técnico você precisa fazer um lançamento de fibra e você precisa treinar o cara. Se você contratar uma empreiteira, um cara que já tenha esse know-how,
você não vai perder esse tempo, você vai contratar para execução daquele serviço. Isso é porque normalmente é uma janela, né? Sim, normalmente. Normalmente a gente tem aí os projetos de expansão e você, em determinado momento, vai fazer aquele projeto no município vizinho e isso vai durar 3 meses ou 1 mês, que seja. É claro que a terceirização ela também tem esse caráter temporário, tá? E o mais legal da terceirização é que ela está de fato consolidada. Eu acho que o que eu acho importante eu falar para vocês disso é que anteriormente a gente não podia utilizar a terceirização para atividade fim. Né? Então a gente podia ter o cara terceirizado, somente para as atividades meio. Então um provedor, por exemplo, ele não podia ter um técnico terceirizado. Ele só podia ter um segurança, porque aquela atividade não era atividade, o KNAI dele não tinha, não é o objeto social do contrato dele. Então hoje, se ele quiser terceirizar a administração do backbone, ele pode? Pode, ele pode terceirizar qualquer atividade, tá? É um ponto bastante importante. Não, eu acho muito importante, mas em contrapartida eu quero chamar a atenção o seguinte, porque quando a gente pensa em redução de passivo trabalhista, é muito atrativo, né? Só que a gente tem que ter alguns cuidados, porque a responsabilidade do cara que contrata um serviço terceirizado ela é subsidiada. E aí, traduzindo para o português, tirando do juridiquês, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você você será responsabilizado caso aquele cara não cumpra a sentença de uma condenação e etc. Então, quais os cuidados que você tem que ter aí? Você tem que observar se ele está cumprindo as normas do direito do trabalho, as normas da previdência social, se ele é um cara atentado à segurança do trabalho, né? Se ele dá os cursos necessários, se ele tem as certificações necessárias, se esse funcionário recebe os equipamentos de segurança para prestar o serviço. E se eu contrato uma eu-presa? Eu-presa. O que é uma eu-presa? É um cara lá, tem 3, 4 funcionários ali, na verdade são 3, 4 sócios e eles prestam serviço para o meu backbone. Né? Isso tem algum efeito maléfico? Não, acho que parte do mesmo princípio. Eu acho que quando você é o contratante do serviço terceirizado, não importa se a empresa tem 1000 funcionários, a sua empresa terceirizada, ou se ela tem 2, 3. Tá? O que eu acho que é importante é que você se resguarde dos seus direitos, na verdade dos seus deveres. Porque se eu contrato você Lacer para fazer um serviço para mim, certo? A sua empresa, e você vai mandar os seus funcionários para trabalhar para mim. Eu preciso que eu recomendaria como sua advogada que você observasse todas as normas e legislação vigente. Eu acho isso essencial para que você não tenha problemas na justiça do trabalho depois. Se eu tiver um funcionário que tem atividade equivalente a esse terceiro, e ele ganha, sei lá, ticket de refeição e plano de saúde, o terceiro tem que ter? Não, ele não tem que ter os mesmos benefícios, porém, ele pode, desculpa, não atrapalhei, não, certo? O que acontece? Abre o coração. Tá abertíssimo. É o seguinte, por exemplo, você oferece refeição dentro da sua empresa, ele vai ter que receber a refeição no refeitório da sua empresa, você não pode ter discriminação no local de trabalho, tá? Mas os benefícios, normalmente, o que acontece? Os benefícios previstos na Convenção Coletiva do Trabalho da categoria vão ser os mesmos tanto para o seu funcionário quanto para aquela atividade. Por quê? Naturalmente, eles vão estar aí equiparados no mesmo sindicato. Entendi. Mas se eu servir comida no local é uma coisa e se eu der o ticket de refeição é outra coisa. Sim, se a empresa dele não dá, tá? Isso é um problema com a empresa dele. Mas, se isso for uma coisa convencionada em convenção coletiva, você tem que cobrar que a empresa terceirizada dele. Entendi. Porque o sindicato vai obrigar. Exatamente. E aí, se ele não fizer isso, eventualmente numa condenação trabalhista, caso ele não pague esses direitos, né, a sentença determine que ele pague e ele não pague, você vai ser cobrado por isso e vai ser responsabilizado. Se caso você tiver comprovado que você exigiu que ele pagasse e ele demonstrou que pagou, você vai ficar isento dessa... Volta a ter a responsabilidade. Exatamente. Entendi. Entendeu? Entendi. Muito bom. Essas considerações foram excelentes. E a jornada intermitente? Então, jornada intermitente, eu acho que
foi uma grande sacada da reforma trabalhista, bastante contestada, tá? Porque houveram muitas divergências com relação à reforma, muitas divergências com relação aos direitos dos trabalhadores, então eles entenderam um pouquinho assim, mas vou trazer esse cara que está na jornada informal, porque essa foi a ideia, um cara que esteja informal no mercado de trabalho, e vou regularizar esse cara, sem onerar o empregador, certo? Pensando pelo menos no empregador, não tem? Sim, eu acho que a reforma ela trouxe bastante benefícios, pelo menos prometidos para o empreendedor e aí, consequentemente, para o provedor, né? A jornada intermitente, o que ela quer dizer? Que você tem um cara, mais uma vez vamos falar aí do técnico, que você precisa dele aí em determinado período e você não quer mantê-lo contratado porque ele vai ficar ocioso em determinado momento e isso vai trazer custo para a sua empresa e você não precisa do cara, tá? Então, ao invés de você contratar esse cara por fora como autônomo e não pagar os encargos trabalhistas, não pagar os impostos devidos, o que a justiça permitiu? Que você pague isso proporcionalmente. Se ele trabalhar uma semana no mês, eu pago uma semana no mês. Exatamente. Sempre observando alguns limites, por exemplo, você tem que pagar pelo menos o valor, se ele trabalhar por hora, tem que ser pelo menos o valor proporcional à hora, tá? Do salário mínimo. Então você vai fazer o cálculo do salário mínimo por hora e pelo menos isso, tá? Esse é o menor valor. Isso é o menor valor que é visto na CLT. Agora, eu recomendo que se você tiver aí um sindicato, você pague pelo menos o piso do sindicato proporcional. Perfeito. Tá? Para você atender todas as legislações vigentes, não só a lei trabalhista seca, mas também as convenções coletivas de trabalho. Então a gente tem essa proporcionalidade, esse cara ele pode vir aí ser convocado para trabalhar por mês, por hora, por dia, tá? E o que é legal é que após encerrado o período de trabalho, você quita ali aquele momento, faz o pagamento proporcional e aí as verbas trabalhistas, né, e os reflexos também são proporcionais e fica encerrado naquele momento a prestação de serviço e a remuneração, as obrigações. Porém, esse cara continua com vínculo com você. Você entendeu? Entendi. É isso. Tá, mas eu posso amanhecer e ele falar assim, olha, preciso de você daqui a 1 hora. Não E ele pode. tem que vir? Não pode. Não pode. Você... Como é que eu organizo essa agenda? Então, na verdade, a lei estabelece o seguinte, que para que você convoque esse cara para trabalhar para você, então, eu trabalho para você, sou técnica, tá? E eu sou registrada em jornada intermitente, isso está anotado na minha carteira de trabalho, isso está anotado no meu contrato de trabalho. E eu estou ali esperando para ser chamada por você, tá? Você pega e me liga e fala, Ana, preciso de você para amanhã. Na verdade, a lei estabelece que você tem que convocar ele para prestar o serviço com no mínimo 3 dias de antecedência. Entendi. Tá? Então você não pode... Então também tem que ser organizado do meu lado. Exatamente. Eu acho que essa organização ela até ficou bastante tranquila, porque 3 dias eu acredito que dá para... Numa emergência você consegue, 3 dias é considerável. Né? Depende da natureza da atividade. Tipo assim, 3 dias para uma construção de rede é uma coisa. É uma coisa, para um ataque é outra. Para um ataque é outra, para uma queda do BGP é outra. Então você tem níveis de criticidade para isso. Talvez a terceirização case com as coisas mais nevrálgicas da rede e o serviço intermitente com as coisas talvez menos nevrálgicas da rede. O que eu acho, e aí eu acho que é uma questão de bom senso, a lei diz um prazo de 3 dias, né? Como o cara não está obrigado a voltar, de repente se você tem uma emergência e você chamou ele e ele responde imediatamente, beleza. A lei estabelece 3 dias, isso não quer dizer que o cara só possa responder em 3 dias, ele pode responder imediatamente. Ele, na verdade, ele tem que te responder dentro de um dia útil, tá? Então ele também tem esse prazo. O que é importante observar é que o primeiro texto da reforma trabalhista dizia inclusive que o cara tinha que pagar uma multa para o empregador. E aí, pensando durante o momento da reforma,
todas essas contestações, aí primando pelo empregador, pelo empregado, por todos os direitos adquiridos ao longo dos anos, tirou-se isso e não é necessário. Agora, se você ofertar, chamá-lo e não ofertar a oportunidade, você tem que pagar uma multa. Ah tá, se eu convocar o cara, mas na hora H... Eu falo, não preciso mais. Aí você paga, obviamente. Também é sacanagem. Porque pensa uma coisa, o cara ele tá ali numa posição, porque qual a intenção da jornada intermitente? É que você tem aí vários empregadores. Então eu posso prestar serviço para você, no seu provedor, o Vitor que tá aqui com a gente participando é outro provedor, eu posso prestar para ele e de repente eu posso estar em serviço com ele, certo? Sim. E você me chama e eu falo, não, eu vou deixar o Vitor porque o Lacer é um provedor mais importante e esse cara pode me contratar continuamente. Então, pensando nisso, eu vou trabalhar para ele. Aí ele deixou o Vitor na mão, falou assim, ó, peraí que eu vou precisar de uma folga, um espaço, e vou pro Lacer. Aí você chega lá e fala assim, não, cara, não, Vitor, Ana, obrigada, você não precisa vir. Você vai ter que recompensar o cara de alguma maneira, tá? Agora, quando eu chamo, eu informo o período, Ana, eu estou te contratando, estou te chamando para um serviço de 2 dias. Sim, você vai informar. Tem que informar o período. Vai informar. Vai constar lá no termo, vai firmar ali naquele contrato, embora ele tenha um contrato de jornada intermitente, mas você vai... um mini contrato. Isso. Você vai firmar ali o tempo, o período que ele vai ficar à sua disposição. Entendi. E o home office? Porque assim, nós nerds temos uma lenda urbana de que várias coisas poderiam migrar para home office, né? Então. Principalmente porque a gente tem uma relação um pouco diferente em algumas áreas. Por exemplo, às vezes o cara tem lá 30, 40 torres, ou nós da rede, ou pontos de interconexão, e o cara nunca levantou da cadeira para ir num ponto desse. Entendi. Ele sempre fez tudo remoto. Uhum. E ele também tem a seguinte percepção: se ele fizesse isso de casa, também não faria a menor diferença. Né? E ele poderia fazer isso de casa. Sim. O tempo todo, trabalha lá, cuecão, né? Com notebook apoiado na barriga, trabalhando lá. Sim. E um copo de Coca-Cola gigante do lado, muito mais confortável do que muitas vezes ele ir para o escritório. Sim. Né? O que mudou? Então, O que melhorou ou piorou? Bom, acho que antes de falar um pouquinho da legislação trabalhista, acho que nós dois estávamos conversando sobre isso outro dia, que a questão do home office, embora ela traga algumas vantagens e pareça mais confortável, há estudos de que ela não é recomendável, e justamente para vocês que são mais nerds aí, não é legal porque isso potencializa essa falta de interatividade social, pode trazer um sentimento de individualidade exacerbado, ou mesmo essa sensação de não ter para onde ir, traz uma procrastinação. Então os estudos demonstram que a produtividade... O co-work é melhor que o home office. Isso, é melhor. É melhor você ter para onde ir, que a sua produtividade, a produtividade do colaborador, trabalhando num lugar que não seja a sua casa, é melhor, vai ser maior e vai ser mais benéfica para a empresa, tá? Então, só um viés aí pensando na questão social, talvez, do home office. Mas o que acontece? Antigamente, a telejornada, né, que é o nome abrasileirado de home office, que traz aí que a reforma trabalhista trouxe para a CLT, ela antes não era prevista e ela passou a ser prevista através da reforma trabalhista. E o que a reforma dispôs sobre isso? O que a gente tem que observar? Primeira coisa, isso tem que constar em contrato de trabalho e tem que ser acordado ali com o seu funcionário. Então, decidi que vou trabalhar em home office, você decidiu que eu deveria trabalhar, a gente acorda isso, tá? Quais são as obrigações? Primeiro, que a pessoa que está em home office, ela não tem jornada de trabalho controlada. Então, não tem controle de jornada e automaticamente, não tendo controle de jornada, ela não tem hora extra. Então, esse é o primeiro ponto, né?
O segundo ponto é que... Mas eu posso exigir uma janela mínima? Então, na verdade, o que diz? Por acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, você pode estabelecer que haja controle de jornada, tá? Então, se você tiver ali a necessidade, você pode firmar isso através dessas duas possibilidades de acordo, tá? Outra questão, a responsabilidade da empresa. E o que me questionam muito a respeito dos gastos que você tem. Isso que eu ia perguntar, se a gente tem que fornecer alguma infraestrutura, link de internet, pagar uma parte da conta de luz, né? Fornecer uma cadeira diferente, tem um tal do negócio de botar o pé lá, que é obrigatório. Sim, as questões ergonômicas. O que acontece? A legislação não diz especificamente de quem é essa responsabilidade. Isso deve ser acordado entre as partes. Tá? Eu entendo, e aí pensando com um viés mais empreendedor, como empresária, que se você precisa de uma internet de alta performance, você vai fornecer esse link para o cara, vai contratar a internet para o cara, porque você não pode ficar ali esperando a banda larga do cara. Às vezes não tem a performance. A banda é curta. Exatamente, não é nada larga. E você vai, eu entendo, e aí é como eu te disse, pensando numa questão de estratégia do meu negócio. Tá? E o que é legal, que a reforma deixou claro, é que isso não integra a remuneração do cara. Então você pode retirar esses benefícios. Entendeu? E também não serve para reflexos e verbas rescisórias e etc. Então não é tido como remuneração. O que a gente tem que observar com relação ao cumprimento de normas do home office, eu acho que é especialmente com relação a ergonomia. Você tem que dar treinamentos de segurança do trabalho e ergonomia para esse funcionário. E isso tem que ser ostensivo. Então isso tem que ser feito de maneira repetida, periódica e tem que ser registrado. Isso pode ser, não vou dizer sazonal, mas assim, olha, terça e quinta você faz home office, segunda, quarta e sexta você vem para o escritório. Ela pode ser acordada dessa forma sim, tá? Nada impede que seja feito, até porque eu acho que o home office ele vem muito mais para beneficiar o empregado do que o empregador. Se a gente pensar, existem atividades, é lógico que o cara pode desenvolver. O que é legal, Laceira, a gente colocar aqui, é que o home office não é trabalho externo, entendeu? O fato do cara não trabalhar na empresa não quer dizer que ele trabalha em home office. Então o cara... um vendedor de rua. Exatamente, um vendedor de rua. Esse cara, ele não está em home tem office, provedor, ele tem que estar em jornada externa. Porque tem provedor, já tem vendedor porta a porta. O provedor que está mais antenado, aquele negócio de vender por osmose, aquilo tá meio que achar que o cliente vai bater na porta, ei, vem aqui comprar um tudo link. bem, eu soube que você vende internet. A sua internet é a melhor do mundo, que eu fiquei sabendo. Não, aliás, isso é uma dica, viu? Principalmente na região Nordeste, a gente sabe que tem provedores aí que fazem esse trabalho porta a porta ostensivamente. Dá muito resultado. Muito resultado, tirando boa fatia, inclusive, dos outros provedores que não agem nisso. Assim, dessa forma, e eu sei isso porque a gente vive viajando e existem depoimentos de que tem cara que chega lá com uma carreata, um caminhão de gente, os caras de porta em porta oferecendo o serviço. Então, usando isso como exemplo. Sim, esse cara não é home office. Ele não é home office, ele é um trabalhador externo. E aí ele não está sob a ED, sob a legislação do home office. Ele tem uma legislação própria. Entendi. Tá? Entendi. Tá. Mas... Ainda sobre o home office, caso o empregador decida que quer que o cara volte a trabalhar na empresa... Isso, eu complemento. Isso. Ele é obrigado a voltar, tá? O empregado. Então, a decisão de ir tem que estar de acordo com o empregado. A decisão de voltar é do empregador. Então, o empregador decidiu que quer que volte. Você avisa aí, esse funcionário tem 15 dias para organizar a rotina dele para voltar ao trabalho em office. Bater ponto. Exatamente. Tá. Com relação a bater ponto, eu posso usar algum mecanismo tipo... o cara tem que trabalhar logado no sistema, eu posso usar aquele login como uma espécie de ponto eletrônico? Não equiparado a ponto, mas ele pode ser um controle de jornada, tá? Mas não equiparado a ponto. Mas tem tem um malefício fazer isso, não? Não, mas ele não supre o ponto.
Entendi. E não substitui. Não substitui. Não substitui. Entendi. Certo. Tá. Agora eu queria mudar um pouco o cenário. Deixa eu ver Uhum. se a gente tem alguma pergunta aqui. Bom, já temos a primeira pergunta sobre o ponto novo. Gabriel Medeiros, muito obrigado, Gabriel. Oi, Gabriel, tudo bem? O valor do link de internet é um serviço de SVA? Eu já ia entrar nesse ponto de SVA, o Gabriel já deu a deixa, já vamos dar Tá, deixa para o vamos na Gabriel. deixa do Gabriel. E aí eu te pergunto, assim, o que você tecnicamente tem aí pra... Eu só quero fazer um adendo, tá, Gabriel? Esse é um ponto bastante controverso da nossa vida aqui na Solintel e todas as nossas discussões em congressos, todos os nossos estudos são muito voltados para essa questão. Essa é uma questão que traz bastante curiosidade. E também, Cada estado acaba tendo uma maneira de chegar. Sim, e cada pessoa também. Nunca a gente consegue chegar a uma conclusão definitiva sobre a questão do SCI, aí eu acho que é a terminação mais apropriada, né? Mas eu quero aproveitar a oportunidade, não é sempre que eu tenho a oportunidade de estar publicamente com o Lacier. Eu acho que é a pessoa mais indicada para esclarecer as questões técnicas do SVA pra gente. E depois eu passo as minhas considerações. Pode ser assim? Pode. Então vamos lá. Sendo bem breve, é aquele debate antigo da água e do cano. Exatamente. Né? Então, o cano é telecom. O problema é que existe um entendimento do seguinte: quando eu desligo o seu BGP, para que serve a sua rede? Então, se o cara vende um LAN to LAN, esse serviço continua funcionando. Sim. Se ele tem um data center que ele tem e-mail, que ele tem cloud, que ele tem antivírus, que ele tem esse tipo de serviço, esse serviço continua funcionando. Uhum. Esse serviço foi adicionado. Sim. O grande métier, o grande debate é o seguinte: eu sou uma empresa de logística de internet. Sim. Eu tenho a entrada da internet do lado, eu picoto aquilo e entrego para um montão de clientes. A partir do momento que o meu BGP para de funcionar, eu não sirvo para nada. Sim. Então eu adicionei o quê? Nada. Nada. É essa questão que a gente precisa entender. Os principais defensores do SVA, eles têm um zilhão de coisas adicionadas, porque normalmente eles estão lá desde a época desde 99, desde quando a internet era feita bit no sinal de fumaça, né? E eles têm muita coisa adicionada na estrutura deles, eles prestam um zilhão de serviço além da internet. Sim. Né? Que era operador de TV, que tinha TV e adicionou a internet, que é o STFC, que era operador de telefonia e adicionou a internet. Uhum. Então a palavra adicionado, daí me corrija se eu estiver errado, no meu entendimento ela vem dessa época. Com o passar dos anos, somente 2007, 2008, 2009, 2010, com um forte boom ali de 2012 para frente, criou-se empresas exclusivamente para entregar a internet. Então não adicionou nada. Sim, não, e eu acho que o mais importante disso, e aí quem me corrige é você se eu estiver errada, até porque, embora eu tente e estude muito para isso, eu não sou técnica, né, então às vezes fico aí limitado. Mas voltando à questão do Gabriel, e aí a gente fala um pouquinho da divisão do ticket. O meu entendimento, Gabriel, é o seguinte: o SVA, ele existe, né? Eu acho que não tem, e aí falando do serviço de conexão à internet, ele existe e é inconteste, né? Eu acho que ele tá aí e uma coisa depende da outra, e é justamente esse o ponto. Quando dentro do direito tributário você tem uma coisa que essencialmente depende da outra para existir, o fato gerador do tributo, né, do imposto, ele é incidente também sobre a segunda coisa, que no caso seria o SVA. E quando o Lacier coloca aí a questão do serviço adicionado, eu acho que com a modernização da tecnologia e especialmente do ponto da privatização da internet, né, a gente tinha lá nos idos de 90 e pouco, 94, na década de 90 mesmo, uma internet estatizada que necessitava desses provedores de acesso para que ela fosse entregue à população. Então, criou-se a figura do provedor de acesso que fazia um serviço de valor adicionado.
A partir do momento que houve a privatização dessa internet e os provedores passaram a serem detentores do acesso, mas também passaram a serem os proprietários da rede, a gente tem aí um momento que tem a junção das duas coisas. Né? E qual é a proporção disso dentro de um ticket de internet? Embora... Eu acho que esse é o ponto mais crítico, por quê? As pessoas também têm que entender o seguinte, nós temos várias empresas que vivem do provedor. A gente precisa de um provedor rico para a gente existir. Sim, né? sim. Então a gente não está aqui querendo arrecadar dinheiro para o governo, não. Não, muito pelo contrário. A gente está aqui querendo evitar que eles tenham problemas no futuro. Sim. Porque vários provedores me falam assim, poxa, pessoal, você defende tanto tecnicamente, mas chega nessa discussão desse ICMS que a gente pague mais para o governo, eu não quero não. Eu queria que você pagasse imposto zero. Não, nós queríamos todos, né? Mas infelizmente a gente tem um arcabouço chamado preventivo regulatório. Uhum. Então a palavra preventivo faz com que a gente tenha que enxergar as últimas aplicações da lei. Sim, e acho que nos mantermos atentos ao que a legislação vem pensando a respeito disso. Porque eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? Nós temos aí, eu particularmente sou muito apaixonada pelo setor de telecom, sou apaixonada pela fatia de pequenos provedores, vivo disso, e eu acho que a nossa filosofia aqui, Sorintel, VLSM, enfim, todas as demais empresas do grupo, é procurar fazer com que esse provedor tenha um olhar não só empreendedor, não só aquilo que fez esse cara virar um empreendedor, mas nós queremos que ele passe a ser um empresário. E com relação a isso, e eu já volto na sua pergunta, Gabriel, que até agora a gente não respondeu, mas eu acho importante a gente dar essa abordagem, porque o Lacier falou uma coisa muito interessante. Por que vocês querem que a gente pague mais imposto? Não, é o contrário. Nós queremos uma empresa, um provedor mais profissionalizado, que tenha um time mais empresarial e uma empresa mais formalizada. E por que a gente quer isso? Porque a gente quer um setor saudável e que realmente possa aproveitar as oportunidades de crescimento. Tá? E aí, respondendo à pergunta do Gabriel, Gabriel, eu acho que o mais importante disso, quando você pensa em trabalhar com SPA, embora, na sequência eu vou dizer um pouquinho sobre isso, vou trocar uma ideia com você, exista uma insegurança jurídica nessa escolha, você tem que primar, dentro do seu ticket, eu acho importantíssimo que você pense aí em trabalhar com no mínimo 60% de SCM. E por que eu digo isso? Porque também, pensando aí no direito tributário, a gente tem um princípio onde o acessório deve seguir o principal, né, Lacier? Então, o acessório seguindo o principal, o seu ticket maior, o seu percentual maior dentro do seu ticket sempre deve ser SCM. Tá? E por que isso? Especialmente porque a gente, nos nossos estudos e nas nossas observações, tanto na esfera aí, administrativa, junto às receitas estaduais, quanto na justiça, é de que se você tiver uma utilização de SVA num percentual maior, isso vai chamar uma atenção negativa da Receita e você pode receber uma determinada penalização e dificultar a defesa que seu advogado ou seu profissional de assessoria regulatória e a sua empresa de assessoria regulatória possa fazer a você. Então eu recomendo que você observe que no mínimo você trabalhe com 60% de SVA, caso você opte por trabalhar com esse modelo tributário. Porque o próprio Gabriel, mais abaixo aqui, ele colocou por que os fiscais chegam na empresa e atuam tudo como SC? Então, esse o nosso dilema. Esse é o ponto. E aí, Gabriel, o que eu tenho para te dizer, eu digo muito isso para os nossos clientes, é o seguinte: nós só fazemos isso daqui, né? A gente trabalha com internet, a gente trabalha com SCM, a gente trabalha com SVA, a gente discute isso exaustivamente e muitas vezes em prol do provedor e sempre pensando na melhor solução para o provedor, o que realmente vai trazer essa segurança jurídica. E quando eu estou falando de segurança jurídica, gente, só para não ficar aí no juridiquês uma coisa inacessível,
Segurança jurídica é aquilo que possibilita que você tenha uma decisão favorável para você, pessoa jurídica, para você, provedor, ou para você, pessoa física. Então, essa recomendação é sempre voltada aí, como o Lacer colocou anteriormente, é sempre colocada nesse arcabouço regulatório. Então, a gente estuda o que eles vêm pensando. E aí, respondendo novamente, voltando para a pergunta, se nós que trabalhamos com isso diariamente temos dificuldade para explicar, temos debates homéricos entre clientes e nós mesmos muitas vezes trazemos novidades ou mudanças de pensamento que criam esse choque de entendimento, quem dirá um fiscal que não tem entendimento nenhum de telecom, né? O cara não entende, a gente não tem uma delegacia especializada. Quiçá em São Paulo, nós temos 2 ou 3 fiscais que podem entender e se aprofundar em SBA, SCM, entender de telecom, entender como se dá o fato gerador de uma coisa, como se dá o fato gerador de outra coisa. Então, levando em consideração esse desconhecimento da Receita, esse desconhecimento especializado da Receita, preventivamente não se vale, porque é por isso que ele autua. Por quê? Segundo, primeira coisa, o Estado está precisando de dinheiro, quem não está, não é mesmo? E o Estado mais, a gente sabe que determinados estados, como o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado do Rio de Janeiro, claro, outros estados, mas eu acho que esses dois numa situação muito mais gritante de dificuldade financeira, não vão perder tempo, entendeu? E deixar de autuar uma receita. Eu te autuo, se eu tiver errado, você me prova. Sim, você me prova. E aí o que acontece? A gente não consegue provar. Porque a gente não consegue dividir uma coisa da outra, pelo menos para a justiça. Eu acho que você, como tecnicamente, a gente enxerga. Isso, aí como você explica? Como é que você senta na frente do técnico, cria todo um cenário onde ele seja capaz de entender. E ainda tem a boa vontade do outro lado. Quando ele fala que ele não quer entender, ele não quer entender. Não, o fiscal, se ele decidir que ele vai autuar, você pode estar declarando 100% SCM fora do Simples Nacional, dentro de uma empresa regular de lucro real presumindo. Se ele decidir que ele vai autuar e depois você vai dar um direito, entendeu? Você tem os seus meios de defesa, você tem aí... Agora, qual é o mecanismo, vamos dizer assim, menos ruim? É ter 2 empresas, uma de SCM, outra de SVA, é terceirizar, é emitir nota separado, o que dói menos? Olha... Contabilmente, contabilmente. As duas coisas andam muito juntas, né? Porque dependendo da decisão contábil que você tiver, você pode precisar de um advogado. Então é sempre bom estar validado por um advogado, ou no mínimo ter um advogado ali. É por isso que ela é advogada tributarista, gente. Sim, tá? sim. Não, ela tira dos 2 lados. Eu tô aí. Eu tô aqui pra ajudar, certo? Mas independente de ser eu, né? Eu acho que é importante você ter um advogado de confiança para validar suas decisões, né? E aí, voltando um pouquinho, tanto na esfera trabalhista, quanto na esfera consumirista, quanto na esfera tributária, mas voltando os olhos para o tributário, que eu trabalho diretamente com isso, e posso dizer que a melhor estratégia é aquela que cabe no seu provedor. Eu não tenho como exatamente te dar uma receita de bolo, olha... Eu fiquei até com medo, porque eu falei, eu também penso assim. Fica com medo, né? Porque se ela falar receita de bolo, eu vou ter um ataque epilético aqui, porque não funciona. Não tem. Eu tenho que olhar várias outras coisas. Tem estado que já tem decisão, tem estado que não tem decisão. Exatamente. Tem município que tem decisão, tem município que não tem decisão. E outra coisa, né, eu, assim, dos anos que eu venho acompanhando e trabalhando incisivamente nessa área, eu percebo que quando a gente fala de planejamento tributário ou do melhor caminho que você tem a seguir tributariamente, a gente tem que olhar o provedor de uma maneira holística, sabe? Olhar como um todo, olhar profundamente. Por quê? A gente tem que observar o seu passivo tributário anterior. Porque se eu tiver uma tomada de decisão um pouco mais arrojada, eu posso chamar atenção para uma coisa que eu não quero chamar. Eu tenho que ver qual é o arrojo do cara, entendeu? Nós mesmos aqui convivemos dentro do nosso grupo com empreendedores mais arrojados e mais conservadores, né? E isso falando no âmbito da Solintel mesmo, para usar como exemplo. Então, tudo depende da disposição, do cálculo que o cara vai fazer, do estômago que ele tem para
uma demanda judicial. Quanto quer correr de risco, menos risco, mais risco. Exatamente, tá? Mas eu posso dar algumas dicas de quais as coisas que tem para se observar para o melhor caminho. Eu acho que... Inclusive no treinamento, né, que você ministra, tem vários pontos ligados a isso, né? Principal resolução anatel, a questão do compartilhamento do pós-traumato nevrálgico, o que é a tal da segurança jurídica, né? Eu acho que primeiro eu pensei... Regras básicas dos contratos, porque tudo isso tem que estar amarrado. Isso. Eu acho assim, quando eu pensei no curso, né, a gente desenvolveu esse curso, a gente desenvolveu muito voltando o olhar para esse entendimento holístico, entender o provedor de cada partinha, tá? O que eu acho legal, e eu quero colocar isso, Lacer, porque é muito importante para a gente alinhar a expectativa, tá? No curso que eu vou ministrar, eu não vou trazer... Goiânia, dia 29. Dia 29 e 30, de espero abril, vocês Goiânia. lá. Eu vou ficar muito feliz em recebê-los. Tenho certeza que tem bastante coisa para contribuir. Mas eu quero deixar essa expectativa alinhada. Eu acho que o que eu tenho para levar de conhecimento vai abordar muito essa questão tributária, mas também outras questões. Eu percebo com relação aos nossos clientes que existe às vezes uma dificuldade de entendimento por que o consumidor sempre ganha a ação. E eu, quando vou cancelar um link com uma operadora, não ganho. Se você é o consumidor nesse momento. Então, é esse entendimento. Por quê? Embora eu me entenda como consumidor, para a legislação eu não sou. Então, a mesma a regulamentação que a Anatel aplica para o consumidor final, de banda larga, não é a mesma que ela aplica para mim, que sou consumidora de link. No atacado. Isso, para revender. Agora, para você ver como é que isso é um ponto muito importante. Na nossa enquete você acredita que entender melhor como aplicar o direito pode ajudar o crescimento do seu provedor? E aí? 93% das pessoas que participaram disseram que sim. Eu tenho certeza disso. Entendeu? Com certeza absoluta. Por quê? Porque no final das contas a gente está operando um cenário altamente regulado. Sim. Com regras pesadas. Sim, e que se você entender o direito, né, eu acho que, e antes até de você contratar um profissional de direito, você tem que ter algumas noções, certo? Porque você também precisa cobrar, você não pode ficar No final a aí... empresa é sua, né? É você que vai receber a Você que chibata. vai receber, entendeu? Então eu acho que você ter um profissional da sua confiança, mas é legal, é essencial, mas antes disso, eu acho que entender alguns conceitos facilita bastante. Sim. O entendimento do seu negócio como um todo, porque direito está relacionado a tudo, né, Lacer? E depois que você começa uma atividade de empreendedorismo, começa a ser empresário, eu acho que você começa a ter dificuldade. E quanto mais você cresce, mais questões jurídicas vão surgir para você resolver. E aí eu digo o seguinte, quanto mais embasado... Sim, e que bom, né? Eu acho que isso significa crescimento, mas... Quanto mais embasado você tiver, quanto melhor assessorado você tiver, quanto melhor observação você tiver nas regras de contrato que você tem com o seu cliente, quanto melhor você observar a legislação trabalhista, menos problemas você vai ter. Porque depois, se você estiver condenado por uma ausência de registro, por exemplo, não registrou o seu funcionário e foi condenado, aí a Inês é morta. Entendeu? Então não adianta chorar. Não adianta chorar. E também não adianta responsabilizar aí o advogado, porque... Não, advogado é advogado, mágico é mágico. Isso, milagre santo. Milagre é santo. Aí exatamente. A história já muda completamente. Então eu acho que o curso vem para acrescentar isso, ter uma noção do direito, né? A intenção aí não é dar receita de bolo, porque eu acho que cada provedor tem um cenário particular, exatamente, que tem que ser observado de perto para que a gente implemente o que aquele cara precisa. Porque tem um para trás, né? Exatamente, e outra coisa. Todo provedor tem um para trás. Não existe. Não tem para trás igual. Não tem, e outra, não tem provedor igual, não existem pessoas iguais. Então, para eu implementar uma determinada prática num provedor, eu tenho que sentir um jeitão. Sabe aquele jeitão que a gente sempre qual é a fala? pegada do empresário, o que ele deixou de fazer, o que ele está disposto a continuar fazendo e a deixar de fazer. Isso, o que é possível do cara fazer. Sim. Porque às vezes eu tenho uma necessidade de regularidade tributária, por exemplo, você precisa sair do simples. Agora, dá para fazer agora? Não dá. Seu fôlego financeiro aguenta? Exatamente. Então não adianta eu chegar para você, provedor, e falar assim, ó, você tem que fazer isso hoje, Não, a gente tem que implementar
atualização de maneira gradativa, de maneira aí, despacito, para que a gente consiga entender o jeito e melhorar da forma que é possível para você, sem desestabilizar o fluxo de caixa, taxa de reinvestimento, que é uma realidade do setor. Sim, então, investimento pesado. Isso, eu acho que o curso vem muito para abrir os olhos dessas... O curso traz casos práticos. Sim. Quando eu menciono... Coisas que já aconteceram de fato e servem de norte. Sim, o que eu acho que eu vou abordar bastante nos casos práticos, em alguns pontos vão ser decisões judiciais, né, que eu vou levar de estado para estado, né, porque eu acho que os nossos problemas federais, tirando o âmbito trabalhista, eles são menores, então eu tenho muito mais julgamentos na esfera estadual, porque ICMS eu vou responder perante o Estado, as ações consumeristas perante o Estado. Então eu tomei esse cuidado e tive essa preocupação de trazer esses casos práticos de região para região. Né? Mas também, quando não estivermos tratando de decisões judiciais, trazer casos do dia a dia que a gente vivencia aqui e que podem servir aí como experiência, né? para o colega, para o provedor colega, para se calçar, porque eu acho que o mais importante é aprender com os erros. E quando é com os erros dos outros, melhor ainda. Meu Deus, 1000 vezes. Melhor ainda. Então, ó, pra gente não deixar de responder ninguém, o Casaroto até pediu desculpa aqui, falou que era uma pergunta fora do time, né? Sobre serviços terceirizados, no caso de instaladores de internet, no fornecimento de nota fiscal da NF, vou entender que é nota fiscal, junto à NR10 e NR35 por parte do prestador, seria o suficiente para estar regularizado junto ao Ministério do Trabalho? Ou teria que ter um contrato? Eu entendo que tem que ter o contrato e não só o certificado, tá? Eu acho que todas as certificações relativas às NRs, você tem que cobrar como se fosse você. Eu entendo que só as notas, né, de certificação não bastam, tá, Casaroto? Então, oi, tudo bem com você? Faz tanto tempo que a gente se fala. Então, Jackson Bonfim. Diga. Nós sabemos que com o crescimento do provedor, o atendente acaba tendo outras funções atribuídas. Como é que a gente define isso? O famoso desvio de função. Então, aí a gente volta para a questão holística, tá? E aí a gente pode até fazer um gancho aí para o curso da Cleuf. Sim. Né? Por quê? Essa questão, ela não é só uma questão jurídica. Então, se eu for falar com um olhar jurídico, Jackson, você na verdade precisa individualizar a função que essa pessoa exerce. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, né? Você vai ter que estabelecer qual é a função. Então, o cara que atende o telefone não é o cara que dirige, nem o cara que instala o ponto na casa do cliente. Né? Se ele está acumulando tudo isso, a gente vai ter que voltar os olhos, né? A gente vai ter que voltar os olhos para essa profissionalização do seu provedor. E essa profissionalização, Jackson, ela vem com algum esforço, né? E esse esforço ele está relacionado a investimento. Investimento de contratar um cara, um advogado que vai te dar essa dinâmica trabalhista, mas aí eu realmente acho que a gente tem que dar um passo antes, né? Que é mais administrativo, que é olhar aí para a questão... Desenhar a função, né? Isso, a questão de RH, departamento pessoal e etc. Não é burocratizar ou inflar. Não, é profissionalizar. Profissionalizar. É desenhar a função do cara, até porque eu sou o cara que eu adoro o especialista. Por quê? Porque eu faço um combinado com ele e falo, cara, eu estou te contratando para fazer isso aqui, por isso que eu vou te cobrar. Todo o acessório que você fizer, ok, é bem-vindo. Mas você recebe o seu salário do mês por essa função. Nessa função você tem que ser 100% bom. Sim. Por quê? Para ele poder também saber cobrar, o que cobrar. Porque tem que ter pai e criança. E eu não tenho aquela resposta assim, não, Lacia, eu deixei de fazer isso aqui porque eu estava ajudando o João, eu estava ajudando o Manuel, eu estava ajudando a Maria. Entendeu? Que aí você cria, na verdade, um cenário de desculpa, né? Tem 10 mil desculpas para não fazer atividade assim. Isso, porque a falta de profissionalização do provedor, quando você não tem esse olhar, ela vai trazer prejuízo para o seu crescimento. Porque o cara não vai entregar o que ele precisa. Exatamente. Ele não entregando o que ele precisa, isso impacta no seu crescimento. Impactando no seu crescimento, você deixa de crescer e é engolido pelo vizinho que
vamos lá. Não, e fica uma dica, tá? Não contrate quem você não pode demitir. Isso inclui assim a família, né, minha gente? Principalmente, porque aí o cara muitas vezes trabalha com alguém, e esse alguém 99% das vezes é a esposa, e ele não consegue às vezes demitir e não consegue falar para ela assim, vai no treinamento. Isso. Vai no treinamento para você melhorar, porque às vezes a pessoa está naquele dilema, né? Pode se sentir ofendido. Pode se sentir ofendido, tipo, eu preciso de um treinamento porque eu sou burro. Não, então eu sou uma besta, porque eu faço treinamento todo ano. Né? Então, assim, o treinamento às vezes é impulsionar a pessoa. Sim. Para que ela continue caminhando e que ela aprenda coisas novas. Sim. Né? Esse ponto é um ponto que eu sempre gosto de frisar, porque eu vejo muitos técnicos, maridos, que vêm falar comigo e falam assim, cara, às vezes eu preciso comprar alguma coisa, às vezes eu preciso tomar uma decisão estratégica, mas a esposa que é o financeiro, eu estou engessado. Eu falo, mande ela um treinamento, para abrir a mente. Mas eu quero fazer uma observação em relação a isso, porque vocês técnicos sempre precisam comprar um pouco mais de fibra, expandir um pouquinho para aquela cidade, mas que nem sempre é uma boa estratégia, e aí o financeiro dá aquela segurada. Mas os treinamentos são essenciais, sim. Eu acho que você contratar pessoas capazes, né, e da sua confiança. Ou preparar essas pessoas. Ou preparar gente que esteja dentro da sua empresa. Isso é verdade. Você tem uma relação de confiança, mas a pessoa às vezes não está tão preparada, você dá o preparo que ela precisa, ok? Não tem problema. Mas aí, Jackson, voltando na sua pergunta, porque acho que a gente foge um pouquinho, a gente começa a conversar e foge, mas juridicamente falando, você pode ter acúmulo de função, você pode sofrer uma ação trabalhista por conta disso. Não é à toa que no serviço público tem um motorista para levar cada pessoa em cada lugar. Por quê? Para não ter acúmulo de função. Então, eu, advogada, dirigindo, estou acumulando. Você estaria acumulando. Sério? Sim. Por isso que a gente tem esse inchaço por conta do acúmulo de função. Nossa, tá aí um negócio que eu não sabia. Pois é. Não justifica ter um monte de motorista no governo. Mas... não justifica, aliás, eu acho que isso tem que mudar, mas, enfim, é por isso, justamente por conta do acúmulo de função. Então, você tem que individualizar. A gente tem uma coisa que chama CBO, que é onde você busca lá qual é a função desse cara. Então, lá ser técnico. O que o cara que é técnico faz? Um analista de marketing faz o quê? Ele analisa a conta, ele faz o contato com o cliente. Então, ali está escrito o que aquele cara tem que fazer. Então, você tem que procurar, para evitar essa ação trabalhista, esse problema que você possa ter no futuro, um profissional capaz que possa estruturar essa questão das funções de carreira da sua empresa mesmo, para que você consiga regularizar isso e evitar os seus problemas. Mas depois, caso já esteja desse jeito, eu acho que um acordo com um funcionário ou um bom advogado vai te ajudar. Com certeza. Mas a pergunta do Casaroto. Aqueles aplicativos de ponto é válido? Sim, são válidos. Eles têm validade. Tiro curto. Sim, são válidos. Um erro. Tá. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta. Ótimo. Temos mais uma pergunta. Diga. Qual a alternativa para a modulação tributária? Então, essa pergunta é muito legal. Eu até acho que alguém meu mandou essa pergunta. É o seguinte, gente, eu acho que, mais uma vez, aí não querendo ser evasiva, né, não querendo fugir da resposta, eu acho que a modulação tributária, ela depende muito do seu perfil, do que você entende para o seu provedor, né? Eu tenho discussões aqui com clientes, prospectos ou clientes nossos mesmo, que decidem trabalhar com SCI para modulação tributária, tá? Essas pessoas que decidem trabalhar com SCI, elas devem observar essa proporção que eu falei, sempre primando pelo ticket de SCM, pelo percentual de SCM maior dentro do ticket. As alternativas que nós entregamos para os nossos clientes, que nós entendemos mais seguras, e isso a gente pode conversar de maneira individual, né, com cada provedor. Tem um desenho do provedor. Tem, realmente não se aplica, os desenhos, embora eles tenham o mesmo viés, né, não posso falar, olha, é totalmente diferente, não, mas existem decisões que estão relacionadas à estratégia hoje. Mas para a gente ser objetivo aí na resposta,
Eu acho que se você optar por SVA e SCM, e esse SVA que eu estou falando é o SCI, primar sempre por esse percentual maior de SCM que eu coloquei para vocês. Você pode trabalhar com locação de equipamento, e aí também observando o princípio da essencialidade. Então, se aquele equipamento é essencial para a prestação do serviço, ele não pode ser alugado, né? Mas nós sabemos que existem inúmeros equipamentos que não são essenciais e podem ser alugados. Então, a locação é legal porque ela não tem incidência de ISS nem de ICMS, só de impostos federais. Nós podemos trabalhar com modulação tributária, os SVAs que nós aqui da Solintel chamamos de propriamente ditos ou puros, que são aqueles palpáveis que eu consigo utilizar na rede, em qualquer rede. Então, eu estou aqui, vou para casa da minha mãe e resolvo acessar um serviço de streaming, né? Como Netflix, por exemplo. Eu não estou na rede do meu provedor contratado, que é o meu prestador de serviço, mas estou adicionando um valor, né? Aquele serviço adiciona um valor àquela rede determinada. Então, esses SVAs como streaming, combos de e-mail, etc., também podem ser utilizados, e aí a gente vai ter que estudar a proporção que nós vamos aplicar dentro de cada perfil, tudo depende do plano, da quantidade de mega, de inúmeros fatores que, infelizmente, a gente não consegue. Se tivesse uma fórmula mágica, já estava divulgado na internet. Eu acho. As quantidade de associação que a gente tem, de grupo de provedor que a gente tem, se tivesse uma fórmula mágica, todo mundo já tinha recebido ela pelo WhatsApp no seu grupo de maior visualização. Sim, e aí o que eu achei essa sua observação bem legal pelo seguinte, para ver como a gente não tem como seguir, como o SVA não pode ser tomado como uma decisão estratégica segura, é que nós estamos aí 20, 30 anos de internet no Brasil, assim, é claro, um pouquinho mais, mas enfim. Existem grupos nascidos daquela época. Sim. E nós não temos, a cada congresso que a gente vai... Não tem nada escrito em pedra. Não tem, muito pelo contrário. A gente vê aí uma flutuação da própria Anatel, sempre anunciando, de repente, que vai tirar o entendimento de SVA. Então, essa falta de segurança faz com que essa modulação tributária específica para o seu provedor seja muito necessária. Na minha opinião, um fator preponderante para o seu crescimento. E eu acho um perigo enorme para o seu negócio ligar para o seu coleguinha e falar o que fizeram para você, porque a gente é igual. E acontece, hein? Não, acontece muito. Muito. Eu acho que... Não, acontece com coisas técnicas esdrúxulas. O cara pega a cópia da configuração de um cara e aplica no roteador dele em cenários diferentes. Você é louco. Isso, imagina, ele pega um contrato feito por um provedor numa necessidade específica, num município específico, e quer aplicar no dele. Não, e não tem como. Às vezes o cara da receita é muito próximo, né, daquele provedor, ou tem um entendimento já pacificado. E uma coisa legal, gente, que eu acho, existem provedores que têm decisões que são claras no que diz respeito à não incidência de ICMS em SVA. São decisões que não valem para todo mundo, só valem para aquela pessoa, tá? Então tem uma coisa no direito que chama erga omnes. Erga omnes é quando vale para todo mundo. Nesse caso, não. Vale individualmente para aquele provedor que conseguiu aquela exigência. Não adianta você ficar embaixo do guarda-chuva. Ele tá, exatamente. Então a gente tem que observar cada um à sua maneira. Mas, se eu posso dar uma dica, eu acho que é sempre pensar que SCM tem que ser o seu percentual maior dentro do seu ticket. E se você tem uma segunda enquete, você tem um advogado para auxiliar você na tomar a decisão do seu provedor? 62% diz que sim, 25% não, mas pretende ter, e 13% não tem. Não tem. Mas a gente tem aí eu tenho, na verdade, uma consideração que é o seguinte. Eu tenho na minha família uma prima que eu gosto muito, inclusive, que é advogada. Ela não tem nenhum nível de entendimento de telecomunicações. Ela entende de zilhões de outras coisas do direito. Né? Assim como a gente pode pegar um super advogado trabalhista, ele também não entende de telecom. Então essa especialização em telecom é preocupante. A ausência dela. A ausência dela, perdão, é preocupante. O que eu acho, primeiro, essa enquete foi ótima, isso me deixa feliz, porque eu acho que vocês realmente entendem, acho que vem casar muito com a resposta que vocês deram anteriormente,
de que ter noções para o seu provedor, de direito para o seu provedor, ajuda no seu crescimento. Se vocês pensam em buscar e buscam um advogado, eu acho isso excelente. E aí eu concordo plenamente com o Lacier, porque eu acho que a área de telecom é extremamente específica em todos os ramos do direito. Né? Então a gente tem aí, por exemplo, só as NRs específicas para telecom dentro do direito trabalhista. Nós temos as questões tributárias extremamente sensíveis, né, porque a gente tem uma alíquota de ICMS altíssima no estado de Roraima. Se você juntar ICMS, considerar ICMS mais encargos trabalhistas, fora do Simples Nacional, você tem 68% de carga tributária. Deus me livre. Então, a partir disso, e levando em consideração a taxa de investimento que o provedor tem que fazer, né? O provedor vendendo tudo que ganhou no rádio para fibrar. Ele está devolvendo no provedor. Eu tenho desespero. Imaginou o cara? Então, assim, dentro do direito tributário, eu acho que muito, muito importante o conhecimento em telecom. Direito consumerista nem se fala, porque a Anatel tem regulamentação específica para consumidor. Né? Eu acho e às vezes esse advogado, esse contador, tem 2 provedores como cliente. Não, quando tem. E ele tem 50 padaria, farmácia, açougue, botequim. Exatamente. Você acha que ele é especialista em quê? O que eu costumo dizer é que não é questão de incompetência do profissional. Lógico, claro que não. É desconhecimento mesmo por ser uma área que demanda muito estudo. Né? Não é o foco principal dele. Não, por exemplo, agora a gente tem aí o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor agora em agosto de 2020. É uma coisa que... Vai afetar diretamente os provedores. Não, diretamente... Todo mundo tem cliente. Provedor e todo mundo. Né? Eu acho que todo mundo é vítima nessa posição, porque todos compartilhamos dados. Exato. Mas existe uma preocupação muito grande com as bases legais de tratamento de dados e que todos vão ter que se atentar, porque nós temos multas altíssimas. Todo aquele cadastro de cliente que você tem vai ter que ser revisto. Toda a base legal, né? O que é a base legal? A forma como você justifica o tratamento desses dados. Então, isso demanda um profissional especializado, né? E aí a gente volta para o feijão com arroz, que direito consumidor é a mesma coisa, direito regulatório, então nem se faz. Deus me livre. Né? É pesado. São muitas coisas. São muitos detalhes. Esses detalhes todos, inclusive guarda de log, proteção de dados pessoais, exatamente, contratos pelo uso do poste, contrato com a concessionária de rodovia, cobrança de taxa de faixa de domínio, principais resoluções da Anatel, tudo isso concatenado nos dias 29 e 30 de abril em Goiânia. Isso. Pessoal poder, tá no meio do país, é para todo mundo poder voar mais barato para lá. Sim, eu estou muito com a expectativa muito boa para o curso, tenho certeza que vai acrescentar muito. Isso tudo foi pensado com bastante observação, né, assim, na vivência do provedor. Bastante anos trabalhando no provedor. Sim, e com a necessidade do provedor mesmo, porque muito embora tenha um advogado para assessorar, eu sinto essa carência de entender o que aquele advogado está fazendo. Sim. Entendeu? Então esse curso foi pensado justamente isso, para que vocês entendam o direito de uma maneira simplificada e cheguem no provedor e pensem assim, eu estou aplicando isso, eu estou conseguindo minimizar as consequências, porque isso é igual ao seguro, né? Você paga e não sabe como vai usar, mas quando precisar, você pode ter certeza que você vai agradecer por ter pago todo esse tempo. Exatamente. Ana, muito obrigado. Obrigada eu. Eu espero ter atendido aí a todas as demandas. Sim. E, mais uma vez, 29 e 30 de abril em Goiânia. Sim, no Mercury. No Mercury, não estaremos lá, você estará lá. Eu estarei lá, quero agradecer a presença de todo mundo, quero agradecer ao Lacier por me apoiar aqui, a primeira live que eu faço, então, por incrível que pareça, para quem me conhece é estranho, mas às vezes eu fico um pouco tímida. Mas eu acho que a gente conseguiu abordar aí o que a gente se propôs. Mas todos esses assuntos eu vou abordar de maneira mais aprofundada. Com exercício, com documentação. Com os casos práticos que a gente vai levar, discussões da sua realidade no provedor e todos os demais aí pra você. Obrigada. Obrigado, pessoal. Só antes de encerrar, por favor. Pode falar, Vitor. O Gabriel Medeiros está perguntando se esse curso vai servir para advogados também.
Certo. Pergunta importante, Gabriel. Olha, Gabriel, eu acho que o curso serve, tá? Acho que vai te trazer É uma espécie de educação. especialização para o advogado também. Na verdade, Laceiro, eu acho assim, ele serve, tá? Eu acho que um advogado, ele vai se atentar muito mais para a realidade do provedor. Claro. Porém, é um curso, como eu disse, para esclarecer coisas para leigos, né? Então, se você é advogado, quer participar, super bem-vindo, a gente vai fazer um networking super legal. Só fique um pouco longe do juridiquês. Entenda que esse é um curso que tem um viés pro leigo, pro provedor, pro empresário, no qual eu quero fazer com que todos enxerguem aí o cenário que vivenciam no provedor. Então, eu acho que serve sim para advogados, são todos muito bem-vindos e vai acrescentar bastante. Porém, fugindo do juridiquês. Sim, é um curso, O teu foco é o para empresário. leigos. Isso, Foco é o um curso empresário. para leigos em direito. Eu me preocupei muito com isso, você também se preocupou muito com isso. Sim. Então eu acho que esse é o foco, tá? E a Gente, segunda muito coisa- obrigado. Tem mais uma coisa, gente. O que Tem foi, mais uma gente? coisa? Não tem, não eram Não. duas coisas, eram isso, meio era Isso. isso. Tá bom. Obrigada, Obrigado, gente. pessoal. Um abraço pra Abraço. vocês.